Olá pessoal, que maravilha ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Márcio Reis que está falando. Vamos trabalhar agora aqui nosso desafio de número 3. É o terceiro desafio aí do nosso grupo de desafios lá do WhatsApp. Então, para quem não conhece ou caiu de paraquedas, nós temos um grupo de desafios do Excel lá no WhatsApp para os alunos do curso do Excel Top 50. Mas convidados também podem participar. Então, se você quiser participar do grupo, eu vou deixar o link aí na descrição para você poder entrar e participar também dos nossos desafios lá do Excel. Tá legal? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Nos desafios número 1 e número 2, eu trabalhei desafios de nível intermediário e avançado. E esse agora, número 3, de propósito, eu trouxe aqui um desafio de nível básico, mas também de propósito, eu não trouxe a planilha pronta para o grupo, né? No desafio número 1, número 2, eu levei a planilha, enviei no grupo. Falei, agora vocês vão trabalhar em cima dessa planilha pronta. Nesse desafio número 3, não. Como tinha um objetivo básico, a ideia é que vocês construam a planilha do zero. Então, eu também vou construir do zero aqui, junto com vocês, tá? Então, vamos entender o que era o desafio, né? A gente tinha uma demanda simples, onde um professor precisava montar uma planilha para controlar as notas dos alunos. E essa planilha precisa ter as seguintes informações abaixo. Então, a planilha é bem básica, onde o professor vai controlar essas notas, né? Então, tem lá o nome do aluno, a nota que ele tirou na primeira prova, a nota que ele tirou na segunda prova, a nota que ele tirou nos trabalhos, né? Então, ele tem 3 notas que ele vai ter que digitar lá e acrescentar na planilha. Então, você vai montar a planilha deixando espaço para essas notas, né? E no final, uma coluna ali, onde ele vai ter que calcular. Ele vai calcular essa média aí dessas 3 notas, né? Então, ele vai pegar uma média das 2 provas do trabalho, vai chegar à média final do aluno. Até aí tudo bem, né? Até aí a única coisa um pouco mais trabalhada seria calcular a média, né? Montar a planilha, fazer borda, tudo bonitinho, né? Então, de forma organizada, o objetivo é que você monte a planilha com bordas, cores, destaque no título e essa fórmula da média final. Até aí tudo bem, né? E aí eu coloquei uma observação no desafio que era o seguinte: a média mínima para ser aprovado é 7. Será considerado uma melhoria na planilha fazer com que o campo da média final apareça em verde quando o aluno alcançar a média mínima ou apareça em vermelho quando ele não alcançar. Então você vai fazer a planilha, ele vai ter que ir lá tirar uma média e no final a gente vai mostrar lá em verde ou vermelho se ele está aprovado ou não, segundo um critério que tem aqui. Tá legal? Então, já deixando o spoiler no início do vídeo, precisaria fazer a formatação condicional. Tá legal? Então, vamos montar essa planilha aqui. Eu abri aqui uma nova guia, né? Uma nova aba aqui para a gente trabalhar. E vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Eu prefiro, e aí é de cada um, conforme você for aprendendo a usar mais o Excel, é de cada um. Eu prefiro primeiro digitar as informações, deixar organizada a planilha, e depois colocar a parte de formatação, bordas, cores e arrumar as fórmulas. Tá legal? Então, por exemplo, eu vou deixar um espaço na primeira linha só para a gente depois poder colocar um título aqui em cima, né? Então, a gente vai arrumar depois. Então, nome do aluno, o que a gente tinha mais? Nota da prova 1. Vou colocar prova 1, então. Prova 1. Prova 2. Trabalhos e a média desse aluno. Então, eram essas informações. Então, eu vou colocar aqui 4 ou 5 nomes quaisquer aqui, bem criativos, né? Ciclano, Beltrano, Fulano, Márcio, Ana. Vou botar mais um. Marcos e Maria. Agora tem bastante gente, né? Essa turma está crescendo. Então, vou colocar aqui agora para a gente uma nota aleatória. Então, você poderia digitar qualquer nota ali só para poder ter a informação para trabalhar. Ou você pode montar a planilha sem ter as notas aqui, trabalhar as fórmulas e depois alguém digitar essas informações. Mas como esse exercício é de nível básico, eu aconselho que você coloque valores aleatórios ali só para testar se a planilha vai funcionar, se realmente as fórmulas da média aqui depois vão funcionar, né? Então, vou colocar valores aleatórios, tirou 8, tirou 9, tirou 6. Inclusive, existe uma fórmula
eu falei valores aleatórios, né? Existe uma fórmula que você pode colocar valores aleatórios também. Não se prenda a isso aqui, mas eu vou colocar só por motivo de curiosidade para ganhar velocidade, né? Se eu quero colocar valores aleatórios, vou colocar valores aleatórios entre, vamos ser bonzinho, né? Entre 3 e 10. Aí o que ele vai fazer? Ó, ele vai sortear um número entre 3 e 10. Depois eu vou copiar esse número para os outros valores, ó. E aí o que ele faz? Toda vez que a gente clica ali e muda alguma coisa, ele sorteia novamente esses valores. É como se fosse um sorteio, né? Então, para quem não conhecia, a fórmula é aleatório entre um valor e outro. Quero sortear um valor entre 1 e 100. Você pode usar a fórmula aleatório entre. Tá legal? Só que para não ficar mudando toda hora aqui, eu vou copiar e colar esses valores. Então, copiei. Vou aqui com o botão direito, vou colar especial, ou aqui ó, já aparece valores, tá? Colar especial. E aí vai ter opção para a gente de valores, tá? Por quê? Porque eu quero que ele copie e tire a fórmula, para não ficar toda hora recalculando aquela informação. Essa dica aqui a gente já vai um pouquinho mais para frente, né? Mas de qualquer forma, já fica aí para quem quiser aproveitar essa oportunidade aí, quando quiser fazer um sorteio, você usa aleatório entre, ok? Então já temos a planilha mais ou menos montada. Eu não arrumei nada ainda, né? Vamos arrumar aqui a borda dessa planilha. Vou selecionar todo mundo. E aqui em cima a gente tem as opções de formatação, né? Então, para quem já assistiu às aulas do básico, lá no curso Excel Top 50, já conhece um pouco dessa formatação. Se não conhece, vamos reforçar, né? Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui todas as bordas para deixar em todos os campos. E agora eu quero centralizar, né? Reparei que os campos estão aqui, os valores à direita, os nomes à esquerda. Eu já selecionei a tabela. Eu posso vir aqui, ó, centralizar e vou centralizar o conteúdo. Tá ótimo? Tá mais ou menos arrumadinha, né? Então a gente tem que colocar lá, ó, de forma organizada, com bordas, cores, destaque no título e a fórmula da média. Vamos uma coisa de cada vez. Bordas a gente já colocou, né? Cores. Ainda não, mas vamos fazer o título aqui em cima. Eu quero fazer o título aqui no alto. Então, eu vou selecionar todas essas células aqui em cima e vou mesclar ali. Mesclar e centralizar para fazer uma única célula lá no alto. Vou colocar ali notas dos alunos. Ok. Temos um título, só não está arrumado, né? Eu vou aumentar a altura da linha e reparem que ele está centralizado aqui na horizontal, mas não está centralizado na vertical. Se eu quiser centralizar na vertical, aqui no alto, ó. Reparem aqui no alto, no meio e embaixo. Aqui, ó, centralizei na vertical. Vou aumentar aqui o tamanho do título, colocar em negrito. Vamos colocar os títulos de cada coluna aqui em negrito também, ó. Selecionei, ó, cliquei e selecionei. E coloquei em negrito aqui também. Vamos dar algumas cores. Colocar a borda. Vamos colocar aqui uma cor mais leve, né? Um azul mais claro ali. Aqui talvez um cinza. E aí cada um pode arrumar do seu jeito. Eu coloquei de maneira bem simples aqui a tabela. Eu costumo focar bastante e oriento os alunos para focarem bastante nas fórmulas. Tá legal? As fórmulas são mais importantes para fazerem a planilha realmente funcionar. Mas também deixar a planilha arrumada também é importante, né? Vamos lá? Então vamos seguir agora para a gente calcular a média, que é o próximo passo aqui. Bom, para calcular a média, né? A gente vai colocar o sinal de igual e digitar a função média. Mas quem está acostumado a usar já na matemática de maneira rápida também pode colocar o sinal do igual. A média é a média dos 3 valores. É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então eu vou somar as 3 notas e dividir por 3. Isso é uma opção para você fazer. Eu poderia fazer isso, ó. Esse mais esse mais esse. Fechei o parênteses porque eu estou fazendo primeira soma. Então tem a ordem dos fatores aqui, né? Isso dividido por 3. Isso é uma forma de você calcular a média. Tá legal? Poderia fazer isso e depois arrastar aqui que ele vai calcular para todo mundo. Mas a gente já tem
essa média, já existe essa função pronta no Excel. Você não precisa fazer um por um, até porque se forem vários números, né? Se forem 5, 6 colunas aqui, você não precisa ficar digitando uma por uma, né? Então, a gente vai colocar aqui é igual a média. Cuidado na hora de colocar a média, porque se você esquecer do acento, ela não aparece. Muitos alunos, isso é bem comum, tá, gente? Muitos alunos, na hora que vão digitar, esquecem de colocar o acento e colocam e ficam procurando. Não tem média, vou colocar média. Média é mediana, não é média, tá? Quem conhece um pouquinho de matemática sabe que mediana é diferente de média. Então, cuidado. Você vai colocar aqui o acento, ó. E aí ele vai aparecer, ó. Agora aparece. Tá legal? Média. Vou selecionar os 3 itens, de B3 até D3. Os 2 pontos significa que é de um item até o outro, tá? Então, ele vai calcular a média dessa célula aqui até D3. Ok, calculou. Vou arrastar para baixo. Agora a média está pronta. Aí, vamos falar, professor, mas deixou aqui um número muito grande. Vamos arredondar isso aqui, né? Como é que a gente faz? Ó, já deixei selecionado. E lá em cima a gente tem a opção de andar com essas casas decimais ou para a direita ou para a esquerda, né? Então, se andar para cá, ele vai diminuir aqui, ó, essas casas decimais. Se andar para o outro lado, ele vai aumentar as casas decimais. Então, ele vai arredondar para a gente, ó, até encontrar uma média ali visualmente bacana, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá como é que tá? Nós fizemos praticamente tudo, né? Monte a planilha de forma organizada, com bordas, cores, destaque no título e a fórmula da média final. Então, se você tentou montar o desafio, que eu passei lá no grupo, se você tentou montar e chegou a esse ponto aqui, perfeito. Tá? Parabéns, você conseguiu alcançar ali o objetivo principal, tá? Agora vamos ao plus que eu coloquei aqui abaixo. Então, observação, né? A média final, mínima para ser aprovado, é 7. Será considerado uma melhoria fazer com que o campo da média final apareça em verde quando o aluno alcançar a média mínima, ou apareça em vermelho quando não alcançar. Então, ele tem que ter no mínimo 7. Então, é maior ou igual a 7 a nota mínima que ele precisa ter. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, esses 3, ó, esse e esse, tem que aparecer em verde, ó, esses 3 campos. Eu vou mudar aqui para verde, mas não é assim que eu pedi, né? Não é para fazer manualmente, não. É para a gente usar a formatação condicional, né? E esses 4 aqui ficariam reprovados. Tá legal? Ficariam em vermelho. Então, eu quero que você faça isso de maneira automática. Conforme as notas forem digitadas aqui, ele mude automaticamente. Por exemplo, se o fulano aqui, que tirou 5, 9 e 3, tirasse 10, 9 e 5, ele já teria nota 8. Então, aqui teria que automaticamente já mudar para o verde. E não eu clicar lá para mudar. Tá legal? Então, existe o que a gente chama aí de formatação condicional, que também tem lá nas aulas do Excel Top 50, tá? Na aula do básico. Então, vou fazer aqui para vocês, para a gente entender como é que funciona, tá legal? Vou tirar aqui essas cores. E nós vamos incluir essas regras de formatação condicional solicitadas no exercício. Bom, primeiro caso aqui, né? Primeiro eu tenho que selecionar todas as células que eu quero que mudem de cor, de maneira automática. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, lá na página inicial, lá em cima mesmo, ó, você tem aqui a opção formatação condicional. A gente vai clicar na opção formatação condicional, realce de regras de célula, e agora a gente vai incluir uma opção que atenda àquela necessidade. No meu caso, a regra que a gente colocou é que seja maior ou igual a 7, para ficar em verde. Menor do que 7 para ficar em vermelho. Então, nós vamos ter que incluir uma regra e depois voltar aqui de novo e incluir nova. Ó, depois de incluir a regra, vamos ter que entrar de novo e incluir a regra novamente da outra cor, tá? Então, para cada cor que você quer incluir, você tem que incluir a regra individualmente, tá? Vamos fazer aqui o primeiro. Eu vou primeiro na opção do é menor do que. Tá legal? É menor do que. Quando eu colocar é menor do que, aí tem que colocar qual é o valor, menor do que 7. Se ele for menor do que 7, aí eu deixo esse preenchimento vermelho que já está aqui. Também posso até colocar uma formatação mais arrumada. Se eu clicar aqui e colocar formato personalizado, ó, ele deixa eu escolher como é que eu vou arrumar.
Aí eu posso vir aqui, mudar para aquele vermelho que a gente usou, ó. E aí ele vai manter aquele vermelhão, né? Ok? Então, se eu disser lá menor do que 7, formato personalizado, ele coloca a cor que você quer. Funciona para o vermelho? Funciona. Vamos baixar a nota de alguém aqui, ó. Esse aqui tirou 3, ó. Abaixei a nota do Beltrano, ele já caiu ali para 4.7, ficou em vermelho. Mas se eu voltar a nota dele, ele não vai ficar em verde ainda, porque a gente não incluiu a regra do verde, só incluiu a regra do vermelho, tá legal? Então vou selecionar novamente, ó. Selecionei, formatação condicional, regras de House das células. E aqui, ó, maior do que. Só que o maior do que, se eu clicar, ele não me dá a opção do maior do que ou maior igual a. Porque, na verdade, também tem o igual a 7. Igual a 7 também entra, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu fui regras de realce de célula e cliquei menor do que, o vermelho tinha opção, que é menor do que 7. Agora, maior ou igual aqui, não tem aqui, eu posso vir aqui também, ó. Como não tem aqui em cima, eu posso clicar aqui em mais regras. E aqui ele abre aqui embaixo, ó. Repare aqui, ó, maior do que, ó, maior ou igual a. Eu vou mudar por aqui. Depois cada um aí pode entrar e brincar com o que aparece aqui, tá? Maior ou igual a 7. E eu vou organizar agora a formatação, ó. O valor da célula é maior ou igual a 7. Eu quero colocar aquele verde mais forte. E aí, ó, funcionou o que a gente queria. Se a gente mudar, ó, vamos baixar a nota dele aqui. Vamos ajustar a nota dessa aqui. Muda de verde para vermelho, de vermelho para verde. Se a gente colocar nota mais baixa. Ou se a gente subir, ele automaticamente muda aqui de verde para vermelho, vermelho para verde. Legal, né? Essa parte aqui tá legal por enquanto. E aí teve gente que no grupo perguntou depois individualmente, né? Professor, vamos colocar aqui um aprovado ou reprovado para dar uma melhorada na tabela? Bom, o objetivo nesse desafio não era esse, mas se você fez, ótimo, tá? Eu vou fazer aqui nesse exercício para a gente prolongar um pouquinho, né? Para a gente entender melhor como é que a gente pode prolongar essa planilha, né? Mas, de qualquer forma, no desafio número 2, lá no vídeo do desafio número 2, eu explico em detalhes como é que funciona a função se. E lá no curso, no material do curso, lá nas videoaulas, você consegue acessar em detalhes, passo a passo, como é que funciona a função se. Mas vamos fazer aqui, tá legal? Se você quiser reforçar, depois ou vai lá no curso, ou volta no desafio 2, que a gente tem aí detalhado a função se. Então, vou usar aqui a função se só para colocar a situação do aluno. Escrevi situação. Vou mesclar aqui em cima, porque eu quero aumentar, ó. Eu quero aumentar, o título agora vai ser maior, a tabela vai ser maior, né? Então, vou selecionar os dois, vou mesclar. Ele desmescla para depois mesclar, né? Posso ajustar a borda que tinha saído, ok. Agora eu vou colocar a borda aqui e vou colocar a situação do aluno. Eu quero que apareça automaticamente reprovado ou aprovado. E aí a gente viu isso no desafio 2. Nós vamos usar aqui a função se. Se a nota dele que está aqui for maior ou igual a 7, aprovado. Então, se vocês assistiram as aulas, está na hora de começar a aprender a montar a função se, hein? Aprovado, reprovado. Então, se for maior ou igual a 7 a nota que está aqui, eu vou querer que apareça escrito aprovado, senão eu vou querer que escreva reprovado. Aí eu vou arrastar para todo mundo aqui, ó. Automaticamente ele aparece. Se a gente mudar a nota, vamos mudar a nota aqui, ó. Esse aqui estava aprovado, né? Reparem, aprovado aqui, ó. Vou mudar a nota dele para 2. Reprovado. Esse aqui estava reprovado, vamos aumentar a nota dele aqui para 10. Aprovado. Ah, professor, mas coloca em verde ou vermelho também, que eu também quero que funcione da mesma forma que está aparecendo na média, eu também quero que apareça aqui em verde ou vermelho. Então, a formatação condicional aqui vai ser praticamente igual, tá? Só que a gente, ao invés de comparar valores, nós vamos comparar o que está escrito aqui. Tá legal? Então, vou selecionar o mesmo esquema. Selecionei. Formatação condicional.
regras de realce de célula é igual a, se o texto é igual a ou se o texto contém. Aqui pode ser igual a, porque é uma palavra só, né? Se o texto diz aprovado, eu quero que apareça em verde. Então, vou colocar aqui, personalizado em verde, ok, apareceu lá. Da mesma forma, eu vou selecionar, formatação condicional, e vou lá, é igual a, se for igual a reprovado, eu vou colocar em vermelho, e vou dar ok. Legal, né? Então vamos testar aqui, ó. Mudei para 10. Aqui eu vou baixar a nota desse aqui. Mesmo esquema, ó. Ajusta a média, ajusta aqui a situação dele e muda a cor também na tabela. Muito legal, né, gente? É bacana, bacana. Formatação condicional é bem bacana. Então vou pedir a você aí para... Não esqueça, deixa o like nesse vídeo, comenta aí o que você mais gostou. E já se prepare aí, se você não está no grupo, entra no grupo de desafios. Se você está no grupo, não esqueça de participar do nosso próximo desafio. Tá legal, gente? Um grande abraço!